Então, bem-vindos de volta ao Quinto Interprepuc, essa segunda parte da nossa programação de hoje. Nós vamos começar essa segunda parte com a apresentação da Soraya. A Soraya é formada em Comunicação Social pela Escola de Comunicação da UFRJ e pós-graduada em Interpretação de Conferências pela PUC-RJ. Dedicou-se ao aprendizado da língua inglesa desde os 9 anos de idade, quando descobriu sua grande paixão pelo estudo de idiomas, inclusive do português. Após a graduação, trabalhou por uma década como produtora de cinema e TV, e depois disso, passou por experiências profissionais nas mais diversas áreas, até retomar a sua paixão pelos idiomas. Assim como um bom filho, que volta ao lar, tornou-se então tradutora e, posteriormente, intérprete, dedicando-se à sua real vocação. O título da palestra da Soraya é Perfeccionismo, Síndrome do Impostor e Interpretação. Desculpa, eu vou ter que interromper porque a cabine de russo não está saindo. A Maria escreveu, nossa cabine não foi testada, mas ela foi testada antes, né? Foi. Então, qual é o problema, gente? Deixa eu ver. Maria e Anderson na cabine de russo. Tá tudo certo. Sim, agora eu estou te ouvindo, Anderson. Tá bom? Ok. Então tá. Podemos continuar? Então, Soraya, o título da apresentação é Perfeccionismo, Síndrome do Impostor e Interpretação. A palavra é sua, Soraya. Obrigada, Natália. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a professora Rafaela pelo convite, todo o corpo de professores. Perdão. Porque é muito precioso esse momento para o intérprete que está se formando. E assim como a gente teve a contribuição dos colegas da turma de 2019, né, para a nossa formação no ano passado, da nossa turma de 2020, é muito legal poder estar aqui, contribuir para a formação dos colegas de 2021 e também para reencontrar os professores, né? Bate uma saudade de vez em quando, essa vontade de passar um sábado inteiro assistindo uma aula, assim, mas a gente consegue reviver um pouquinho essa sensação aqui hoje. Bom, eu vou dar um share aqui na minha apresentação e vamos lá. Onde estamos? Está aqui. Vocês vão ver que eu, de vez em quando, vou ficar aqui me movimentando entre as telas, mas eu estou usando um computador que eu não conheço muito bem. Eu tive um problema com o meu agora de manhã, mas vai dar tudo certo. Bom, o tema da minha monografia, como colocou aqui a Natália, é o perfeccionismo, a síndrome do impostor e a interpretação simultânea. Isso daqui não veio do nada, eu vou tentar ser breve na apresentação toda, então não vou entrar em tantos detalhes, mas no decorrer da minha formação na PUC, por volta ali do início do terceiro semestre, né, da parte prática final, eu tive alguns problemas, eu fui diagnosticada com burnout e ansiedade crônica, e eu passei a partir daí a terminar esse semestre, os 2, 3 últimos meses, sob os pedidos da minha médica para eu largar, para eu deixar para terminar depois, e eu não, imagina, falta 2 meses, e eu não queria deixar a formação em aberto por conta de tão pouco tempo, depois de tanta dedicação. E aí eu falei para ela, ó, a sua responsabilidade agora é me ajudar a chegar no final. E deu tudo certo, eu consegui chegar no final e acabou que a monografia se tornou uma tentativa minha de entender tudo o que tinha acontecido. E foi ótimo, porque apesar de não ser um relato de experiência como o da Ana, que é algo absolutamente fantástico, eu adoraria fazer, eu entendi que naquela hora eu precisava de um olhar distanciado, né? Eu precisava entender, ou pelo menos tentar entender, o que tinha acontecido e de alguma forma contribuir para os colegas com a minha experiência dessa forma. E só um instante, gente, tem um carro de som, sempre acontece isso quando eu estou apresentando alguma coisa, interpretando, é uma loucura. Vamos lá.
o perfeccionismo não foi convidado para a festa da interpretação. Ela já riu ali, eu já vi a telinha dela rindo. Gente, essa foi a frase de Annelise Gondar durante as nossas aulas. Se tornou parte do meu pretextual lá da monografia. Porque, sabe aquele conceito que todo mundo sabe, está aqui no ar, é senso comum, todo mundo entende, mas não bate de verdade em você? Você sabe que tem alguma coisa errada, que não está indo no rumo legal ali o que você está fazendo, mas você insiste, porque aquilo dali está muito arraigado. E no dia que a gente estava discutindo sobre os temas das monografias, quando a gente começou a falar sobre a minha, a Annelise, brincando, falou no meio da conversa, rindo, inclusive, essa frase. E, gente, parece que marcou, assim, a ferro no cérebro, sabe? Tudo aquilo que eu já tinha ouvido, em algum momento fez um sentido absurdo numa frase tão simples, boba, entre aspas, assim, porque ela é simples demais e ela é tão óbvia, que naquele momento eu falei, gente, por que eu não tinha entendido isso antes? E aí vale aquela coisa, né? A coisa dita na hora certa, do jeito certo, pela pessoa que tinha que te falar aquilo, acaba sendo o que vale e o que marca na tua cabeça. E por conta disso eu falei, é sobre isso que eu tenho que falar. Vamos lá falar sobre o que está acontecendo em relação ao perfeccionismo e como o perfeccionismo é exacerbado pela prática da interpretação simultânea acabou sendo um gatilho para tantas coisas que aconteceram na minha vida. Eu vou tentar ser bem breve, porque até olhando para a monografia e trabalhando ela para fazer essa apresentação, eu me dei conta de que tem uma complexidade enorme de conceitos que se entrelaçam ciclicamente, eles se retroalimentam, então eu vou tentar mostrar para vocês essa história toda da maneira mais linear e resumida possível. Só um momento, gente. Não, tá ok. Bom, algumas definições que a gente tem de perfeccionismo, né? Intenção exagerada de fazer tudo com perfeição, aquela básica, o verbete do dicionário. Outra definição que a gente tem que é bem interessante, que eu gosto muito, inclusive, porque ela tem um toque de humor, uma psicanalista alemã chamada Karen Horney. Ela nasceu em 1885 e morreu em 1952, portanto é um conceito antigo. Eu tive acesso ao texto original, que é bem divertido, tem um certo humor sarcástico, assim, e ela usa isso para falar do perfeccionismo como a tirania do dever. É aquela lógica em que eu vou dizer para vocês exatamente o que ela fala. Ela fala que o perfeccionismo é o pensamento neurótico inexorável do indivíduo focado no que deveria ser, no que deveria suportar, no que deveria entender, no que deveria, como deveria ser produtivo. Então, é o tempo todo você vivendo, olhando para o que deveria e não para o que é e para o que acontece. Isso, obviamente, te tira da tua produtividade, porque você, ao invés de focar naquilo que você tem de real, você foca o tempo todo nessa ideia, nessa idealização. E, obviamente, você vive sob essa pressão de tudo que você deveria e não do que você realmente é ou faz. Então, eu acho bem interessante a ideia da tirania, porque realmente é viver de uma forma tirânica, sendo que não tem um terceiro para exercer essa tirania sobre você, uma outra pessoa. É você mesmo que faz isso. Tem uma outra definição aqui do Stober, já é bem mais recente, né, que essa definição é de 2018, que é a busca por infalibilidade, altos padrões de desempenho, geralmente acompanhados de intensas críticas. E aí eu colocaria aqui entre parênteses, autocríticas, porque no perfeccionista a crítica que vem primeiro é a sua própria, né? Então ela fica mais evidenciada. Mas ainda assim, essas são definições, são aquele lugar comum e alguma coisa um pouco mais especializada, mais destrinchada academicamente, enfim. Mas ainda assim, o perfeccionismo, como a gente conhece, ele tende a ter um olhar um pouco negativo, mas o perfeccionismo em si, ele não encerra um conceito positivo ou negativo. Ele é apenas um conceito. E os desdobramentos dele é que podem trazer esse caráter funcional ou disfuncional. E aí, antes de falar sobre perfeccionismo, eu vou puxar uma teoria que vocês todos que fizeram essa formação e que tiveram esse contato vão lembrar do nosso querido Cristiano,
que lá no início traz para a gente o conceito do CELI. Na verdade, os professores em geral trazem, mas o Cristiano fala disso muito claramente lá atrás, que é o conceito de estresse e o desdobramento desse conceito em eustress e distress. Pela representação gráfica aí, vocês podem imaginar muito claramente do que eu estou falando. É a manifestação positiva funcional do estresse, ou seja, o estresse que é nada mais, nada menos do que uma reação sistêmica do nosso organismo a uma ameaça, seja ela qual for, seja falar em público, seja uma arma apontada para você. O estresse é uma reação positiva, é aquela reação tanto a imediata quanto os efeitos que perduram que te movem para frente, que te fazem perceber aquela ameaça e te fazem recorrer aos teus recursos pela tua experiência de vida, por técnica, por que quer que seja, mas para você dirimir os efeitos e tentar agir da melhor forma possível, controlando todos esses sintomas, entre aspas, que aparecem no teu corpo, todo o descontrole eventual que pode acontecer, e você toma as decisões certas, as atitudes corretas. Já o distress é exatamente o oposto. É quando, sabe a pessoa que vai fazer uma apresentação e congela, e não consegue ir adiante, não consegue resolver aquela situação, ela passa a ter problemas para conseguir um emprego, onde ela vai ter que se apresentar, ela começa a ter que tratar clinicamente um medo de apresentar, por exemplo, um trabalho na faculdade. Isso tudo está relacionado ao distress. E isso tudo me veio na cabeça na hora que eu comecei a ler sobre perfeccionismo, e rapidamente eu entendi que trazer esse paralelo ajudaria a gente a estabelecer esse conceito. E aí, falando do perfeccionismo, vocês veem que a tela praticamente não muda. A gente fala dessa teoria do Alfred Adler. Deixa eu só passar aqui na outra tela. Pronto. Bom, o Alfred Adler, ele é um médico austríaco, assim como a Karen Horn, ele viveu no final do século XIX, início do século XX. Vocês veem como essa teoria é antiga. Inclusive, ela foi reconhecida academicamente não faz mais que uma década, foi coisa recente, como ele sendo a pessoa que cunhou e que teorizou essa estrutura do perfeccionismo. E assim como no estresse a gente fala de adaptatividade, né, e desadaptatividade. O adaptativo é o perfeccionismo que move o mundo, é a busca do ser humano por ser melhor, por atingir melhores resultados, por quebrar as pedrinhas do caminho e fazer a coisa andar para frente. E esse não é o foco do que eu tenho hoje para falar para vocês, quando a gente fala depois da síndrome do postor. O meu foco aqui é falar para vocês sobre o perfeccionismo desadaptativo, que é aquele que te trava, é aquele que te coloca numa situação em que você não consegue mais utilizar essa possível energia como mola propulsora, mas você começa a se colocar num olhar intenso e contínuo para as questões negativas do teu desempenho, das tuas atividades. Características, vamos passar rapidamente, são questões um pouco óbvias, mas olhando assim destrinchado, inclusive muita gente vai aqui provavelmente se identificar com algumas delas, outros com muitas delas, principalmente nesse meio que a gente vive de tradutores e intérpretes, porque a gente lida com uma tentativa de precisão do sentido da palavra, e essas tentativas elas podem trazer a gente ali para o perfeccionismo e eventualmente de uma maneira disfuncional. São padrões extremos para você se dar valor, você não dá o tapinha nas costas por qualquer coisa que você faz, você coloca altos padrões para você virar para você mesmo e falar, olha, legal, e muitas vezes nem isso faz. São regras rígidas, o perfeccionista ele precisa colocar as coisas nos quadradinhos, porque ele tem essa necessidade de mensurar, né, de avaliar o tempo todo o que faz, e a avaliação ela fica mais fácil quando você coloca tudo em padrão, com critérios e parâmetros. Então, as regras para si são muito rígidas. São pessoas que tendem a trabalhar muito e duro, ao invés de trabalhar de forma produtiva, inteligente, de forma a trazer o esforço necessário para se atingir o desempenho desejado. Então, perde-se, às vezes, muito tempo
na ideia da quantidade, da intensidade, quando às vezes a inteligência do trabalho, do modo de se trabalhar é mais importante. São pessoas que checam muito o que fazem para achar erros, e quando checam muito acabam refazendo as coisas, muitas vezes, são extremamente detalhistas, olham com minúcia tudo que fazem. E imaginem, né? Você checa muitas vezes para achar o erro, você refaz muitas vezes e você tem essa tendência ao detalhe. Então, você fica ali o tempo todo tentando, gastando, como eu estava falando, tempo em exagerar nessa parte do teu trabalho, da tua atividade, que seria cuidadosa e acaba sendo exagerada. Procrastinação, eu botei as interrogações, porque a gente vai falar ali na frente rapidamente sobre isso. Foi uma das minhas surpresas ao lidar com o tema, porque eu jamais imaginei o perfeccionista como um procrastinador, mas em algum momento, quando isso se junta à síndrome do impostor, a procrastinação é um evento, uma forma de defesa, e a gente fala um pouquinho disso mais adiante. Está sempre se autoavaliando, tem uma intensa atenção ao fracasso, é seletivo, pode acertar 200 coisas, e aquela coisinha que não deu certo é o foco e acaba sendo algo pelo qual a pessoa se pune. Isso aqui é muito louco também, porque a pessoa evita atingir os seus objetivos. E quando atinge, ela eleva os padrões. Rapidamente, eu não quero me estender, mas eu, como perfeccionista, posso dizer para vocês que isso acontece. Eu quando estava fazendo a monografia, eu me dei conta de que quando eu era adolescente, inclusive na época da minha formação em inglês, já estava um pouco mais avançada, eu detestava tirar 100. Porque quando o perfeccionista tira 100, você não tem mais nada. E, por um lado, é como um boicote, né? Inconscientemente você faz isso. Eu ficava extremamente feliz quando eu tirava um 97, um 98. Porque o 97 e o 98 indicavam, apesar de mostrar que eu não era perfeita, era o suficiente para eu ficar feliz, mas, por um outro lado, era também o necessário para que eu continuasse buscando a perfeição. Então, você continua tendo os objetivos. Por um outro lado, se você alcança, e às vezes é inevitável, você vai lá e aparece o 100 na prova, por exemplo, você eleva esse padrão. Então agora eu tenho que fazer uma sequência de 3 100s em 3 provas, porque aí eu vou provar para mim mesmo que eu estou no caminho certo. E a autocrítica, que eu já tinha comentado anteriormente, também aparece aqui. Portanto, quando a gente fala de interpretação simultânea, uma das belezas que eu entendi da interpretação naquele momento é que é necessária ao intérprete a consciência quanto à natureza inerentemente imperfeita da interpretação. E eu coloco esse imperfeito entre parênteses porque a imperfeição não é realmente uma imperfeição. Na verdade, é a perfeição da interpretação. Porque uma interpretação mais próxima da perfeição, ela se descola do literal, que é aquela coisa da caixinha, do parâmetro, do palpável, que o perfeccionista tenta usar como referência de bom desempenho. E quando você entende que esse afastamento, esse descolamento, essa atenção ao sentido é o caminho certo, você pega aquela frase enorme que o brasileiro gosta, altamente subordinada, com idas e vindas de raciocínio, e você enxuga aquilo, tira um suco ali da laranja e vira aquela frase que é no mínimo 25% menor, mais resumida, mais objetiva no inglês, que é o meu caso, e aí você fala, caramba, como eu resumi isso tudo de forma bonita, sabe? Você traz para a língua de chegada algo que é mais idiomático, que é mais gramaticalmente correto, você se afasta da literalidade e a coisa acontece. Você entende a beleza da imperfeição da interpretação. E aí, antes da gente falar disso, da síndrome do impostor, eu quero propor para vocês um raciocínio. Imagina você que é perfeccionista, com todas essas características, você, como eu coloquei ali, você coloca padrões altos, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, você estabelece esses padrões extremos, que obviamente são impossíveis, porque não existe perfeição, não existe 100%. E uma vez que você estabelece de início padrões que não são reais, você nunca vai atingi-los. Se você nunca atinge, a cada tentativa de desempenho de uma atividade, você se sente fracassado. Você olha e fala, não deu certo, não fracassei. Aí fica olhando os erros, e aí fica revendo, esquece tudo de legal que todo mundo falou, esquece tudo aquilo, porque você sabe que está ali, mas não é o que você foca no fracasso.
E aí você fala, bom, me estou frustrado, né? Você fala, caramba, que frustração. E aí você corre atrás, ou seja, você se prepara ainda mais. E aí você vai desempenhar a atividade, lembrem-se, o padrão é impossível, você de novo não atinge. Fracasso, frustração. E isso começa a virar um ciclo. Isso começa a virar um ciclo. E você começa a ter uma sensação contínua de que, na verdade, você não é legal, você não é bom naquilo que você faz, e que você está tendo só uma capacidade de fingir para os outros que você tem essa casca do eu sou competente, mas na verdade você é uma fraude. E aí é quando o perfeccionismo e a síndrome do impostor se encontram. E eu fiquei surpresa de ver que esse raciocínio que eu tinha em função dessa história toda, que era simplesmente uma ideia minha, uma percepção de realidade, eu vi a frase, né, num dos textos que eu trabalhei para a monografia, que eles usam um termo simbiótico, um texto de psicologia que fala perfeccionismo e síndrome do impostor têm uma relação simbiótica. E aí fez todo sentido para mim, nossa, eu não estou louca, realmente a coisa ela se desencadeia dessa forma. A primeira vez que se falou de síndrome do impostor foi um trabalho da Clancy Imes ou Imes, eu não tenho certeza, em 1978, no auge dos desdobramentos, né, do final da década de 60 e da década de 70 em relação ao feminismo. Elas estudaram várias líderes de corporações no momento em que as mulheres estavam ocupando esses espaços, mas o condicionamento quanto ao papel da mulher na sociedade, então, era tão grande que essas mulheres não conseguiram, em grande maioria, enxergar a sua competência, a sua capacidade e continuavam entendendo que a mulher não é capaz, a mulher não consegue, a mulher não pode, e isso tudo influenciava elas para se perceberem como fraudes. Em alguma medida, todas elas passavam por essa impressão por essa situação do impostorismo, né, da síndrome do impostor. E a síndrome do impostor está muito na percepção, essa percepção de incompetência, inclusive apesar do sucesso. Na verdade, ele se manifesta mais quando essa percepção acontece num momento de sucesso. Porque quando você não tem competência para fazer algo e você detecta isso, você percebe isso, é apenas uma pessoa com uma capacidade de percepção aguçada. Quando você tem sucesso e não consegue perceber a sua competência para isso, é uma visão disfuncional do seu papel dentro da atividade que você desempenha. Aqui a gente fala sobre não conseguir entender o bom desempenho como resultado de habilidades, e aí acontece uma coisa curiosa, porque as pessoas, em geral, tentam justificar fracasso, né? É o que a gente tenta o tempo todo, tanto para a gente quanto para os outros. E o perfeccionista desadaptativo com características de impostor, ele tenta justificar o sucesso. Eu tive sorte. O sotaque do orador era ótimo também, com aquele sotaque era mole. Poxa, sotaque clássico, assim, New York accent. E aí é fácil, a gente está acostumado. Não, na verdade eu fui chamado porque o colega coordenador, recebeu uma indicação minha, então ele foi lá porque ele confia em tal pessoa, não é no meu trabalho. E aí a pessoa fica justificando o porquê que ela teve sucesso naquilo tudo, quando na verdade às vezes basta entender que está relacionado a ser um bom profissional, a fazer as coisas certas, a ter se preparado, a ser uma pessoa que tem a capacidade nos 2 idiomas de ser intérprete, e o perfeccionista /impostor não consegue ver isso, né? As principais características do impostor. De novo, eu tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar com várias delas, mas a conjunção de todas elas, ou de muitas delas, é que acabam determinando essa condição de impostor. E uma observação que é importante, gente, é o seguinte: a síndrome do impostor, muita gente chama de fenômeno do impostor, porque não é um transtorno catalogado dentro da psicologia, e eles entendem o quê? Quando você tem um transtorno, você tem algo que é diagnosticável, que tem algumas características, mas que é tratável ou controlável. A síndrome do impostor, apesar de ter esse nome, ela não está dentro dessa categoria. É um estudo recente, vocês podem ver, 1978, já poderia ter avançado mais, mas ainda não é algo que a psicologia entende como algo a se diagnosticar e tratar, mas ele pode sim ser trabalhado em psicoterapia. A pessoa ela confere pouca relevância a elogio, você sempre ouve assim falando, por que ela está me elogiando? Às vezes nem acha que é maldade da pessoa não, mas você fica tentando entender
tá me elogiando porque eu acho que ela precisava ali na cabine falar alguma coisa, né? Então ela, para poder introduzir um erro, ela acabou falando que eu fiz isso bem. E na verdade você não acredita de verdade naquele elogio. É uma pessoa com muita dificuldade de superar as falhas. Você tem esse pensamento neurótico que você esquece tudo de bom que você fez e fica repassando aquele erro na sua cabeça, ou repassando o que o colega criticou, repassando o que não deu certo. É uma pessoa, aqui como eu falei, olha, no caso dos estudantes, a valorização excessiva de notas, que foi uma das coisas que quando eu vi ali, eu me identifiquei por essa experiência que eu contei para vocês lá atrás. É uma pessoa com uma ideia de inferioridade em relação ao outro, justamente porque se sente uma fraude. E o mais interessante, imaginem nós, intérpretes que trabalhamos em cabine, termos uma ideia de inferioridade em relação ao outro e viver em constante comparação com os nossos pares. É uma loucura, porque você entra numa cabine e não é uma luta sua contra o colega, porque você está com um trabalho de equipe, de parceria ali, mas é uma luta constante contra você mesmo, onde você está se comparando para que você possa, de novo, se açoitar, né, para que você possa olhar para aquilo e falar, olha como é que eu sou ruim, realmente eu sou uma fraude, eu estou enganando, eu estou boa em enganar, mas em fazer o que eu tenho que fazer de verdade, eu ainda não sou boa bastante. E isso te gera, obviamente, esse sentimento de inadequação que é muito forte. Você começa a se sentir, olhar para em volta e falar, nossa, está todo mundo feliz, todo mundo interpretando, todo mundo mandando ver, e eu aqui, tipo, sofrendo internamente com essa cara de paisagem, tentando fazer todo mundo acreditar que está tudo certo. E aí, falando um pouco sobre o paradoxo da procrastinação, que eu tinha citado lá na frente, normal de uma pessoa que percebe uma incapacidade é se esforçar para preencher essa lacuna. Em alguns momentos a pessoa procrastina, mas isso faz parte também da vida. Agora, quando você fala de uma pessoa com essas características disfuncionais, ela traz a procrastinação para outro patamar. E aí a gente tem uma teoria sobre dois outros tipos de procrastinação, mas eu vou falar da evitativa especificamente, porque ela é uma tentativa de defesa, porque você evita lidar ainda que temporariamente, com aquela percepção que você tem de incapacidade. Então, em função do seu bem-estar, em prol do seu bem-estar, você tenta jogar para frente os teus contatos com aquilo. E na interpretação, como é que isso eu percebi que pode se manifestar? Primeiro, na rotina de preparação. Você pode não se dar conta de que você vai começar a procrastinar o início da tua preparação, mesmo quando você tem um certo tempo para fazer uma boa interpretação, uma boa preparação. E isso, obviamente, vai te trazer prejuízo, porque quanto mais você jogar para frente, maiores são as chances de você acabar depois com pouco tempo para se preparar, não ter o melhor desempenho que você poderia, comparado a uma preparação eficaz, e isso vai acabar gerando de novo todo aquele processo. Eu não me preparo, e aí eu vou ficar me açoitando porque eu não me preparei como eu deveria, e aí não vai dar certo o meu desempenho, ou vai dar certo e eu não vou perceber, porque eu estou apegado a essa questão do erro, e isso vai gerar de novo o ciclo que você se coloca o tempo todo. A procrastinação também na prática, porque você tem que ter essa prática rotineira, né, da interpretação para te manter ali afiado, né, azeitado, e só que isso também se torna de novo um contato diário, constante, semanal, enfim, com a sua percepção de que você não é bom o bastante. Então você joga isso para frente, daqui a pouco quando você vê, você está 3 meses, 2 meses sem essa rotina de prática, e isso pode também prejudicar o teu desempenho. E isso pode ser levado a um nível extremo. A pessoa pode, saindo de uma formação como intérprete, ficar jogando para frente a aceitação desses trabalhos de interpretação, porque, de novo, vai se colocar numa situação em que vai se sentir uma fraude, vai ter que lidar com toda essa sensação de impostor que ela tem. Mas, pessoal, nem tudo está perdido. Colocada essa configuração toda que a gente tem aqui, e vocês podem ver que eu não entrei na questão da carga cognitiva ou da carga psicológica, que eu ia até falar um pouco disso, porque para a maior parte de quem está aqui hoje é ponto pacífico as questões relacionadas aos esforços do Guille, a teoria da corda bamba, todas as questões psicológicas que envolvem a exposição e o julgamento, que a gente viu isso na nossa formação no trabalho da Jimenez e do Pinazzo, vimos com Chang na questão da ansiedade e do estresse,
também com a Amparo e com o Daniel, com a Jimenez e o Pinazzo, perdão, sobre a ansiedade, então eu não quis falar disso em detalhes. Mas todos nós conhecemos o tamanho da carga psicológica e cognitiva que envolve o trabalho de interpretação, e é muito difícil que a gente consiga levar o dia a dia sem que a gente tenha válvulas de escape. Isso para todas as profissões, mas profissões como a interpretação, eu diria que essa listinha aqui que eu coloquei são quase fatores semiprofissionais, porque eles ajudam efetivamente você a lidar com o dia a dia. Então, o teu momento de lazer, de esporte, então, que tem essa coisa da liberação de todas as substâncias, toda a parte bioquímica do corpo, que efetivamente compensa os momentos de estresse. Hobbies, eu, por exemplo, a crocheteira mor, pego as minhas agulhas e minhas linhas e entro em transe, quase como Morgana, no seu tear, em Avalon, porque é o momento onde eu limpo a minha mente, é terapêutico mesmo. Eu não penso em mais nada, eu só conto meus pontos, escolho as cores, desenvolvo as minhas peças autorais, e aquilo dali é realmente uma terapia. Espiritualidade, para quem é de espiritualidade, funciona muito bem, é algo que te traz para um equilíbrio, uma paz, e te ajuda a ter forças para lidar com isso do dia a dia, esses estresses da profissão. Convívio social, se colocar, sim, em contato com a família, com os amigos, ter o apoio familiar, buscar terapias alternativas como aromaterapia, reiki, enfim, yoga, coisas que te tragam esse equilíbrio, e efetivamente a psicoterapia, que eu particularmente acho que a humanidade deveria fazer terapia. Acho que o mundo seria muito melhor se todos tivessem a preocupação em fazer psicoterapia, como tem em fazer check-up, como tem em ir ao médico, ao ortopedista, ao cardiologista. E então esses são recursos extra profissionais que a gente pode buscar para equilibrar esse peso cognitivo e psicológico da interpretação. Mas a gente também tem aí, antes desse processo, alguns recursos acadêmicos para mitigar e evitar os processos desadaptativos, especificamente porque são recursos que trazem segurança para o intérprete. E uma vez que você se entende seguro, não soberbo, mas seguro sobre o que você está fazendo, você abre menos espaço para que eventuais comportamentos disfuncionais surjam. Importante, como tudo em saúde, tanto física quanto mental, identificar esses sinais desadaptativos e desenvolver essa capacidade de identificá-los durante a formação é importante. Porque isso, como eu disse, constrói um profissional seguro e confiante. Você sabendo o que está acontecendo, o que pode acontecer, você consegue lidar melhor com o processo. Eu acho que o espaço de formação tem que ser amplo e aberto para falar sobre esses desafios, seja dentro da sala de aula, e algumas pessoas preferem não se expor com os colegas, mas da gente ter esse acesso que a gente muito teve o tempo todo com os colegas. Denise, nossa professora / psicóloga, / psicoterapeuta, / pastora, né, porque você tem esse lado também das pessoas quererem colocar um pouco em catarse seus sentimentos e acabar, e a Denise era esse ponto de referência, né, com toda a sua delicadeza, a sua doçura, ela abraçava bastante todo mundo que estava com problemas. E a autoavaliação eu boto aí em letras maiúsculas, porque a autoavaliação é fundamental para você poder seguir adiante e estabelecer padrões reais, atingir padrões reais ou não atingir padrões reais, e se colocar numa posição de eu estou aprendendo, eu sou um iniciante, eu tenho que ir adiante, então vou me focar no que é importante. E a autoavaliação é, assim, primordial para isso. Eu vou passar um pouco adiante aqui, porque a gente já está com o finalzinho do tempo. Automonitoramento, no caso de quando a gente passa a deixar de ser o estudante que está se avaliando e passa a ser o profissional em cabine, essa capacidade de se automonitorar te ajuda muito no momento da interpretação, poder confiar que você vai perceber um erro e vai conseguir corrigi-lo ao longo
do teu percurso ali naquele dia de interpretação, e com isso você fica seguro que, nossa, eu traduzi tal coisa errada, mas eu já entendi, beleza, vamos adiante. Você não fica tenso porque você não sabe o que fazer com o erro, ou não sabe o que fazer com aquilo. Você sabe que se auto-monitorando, você vai ter espaço para correção dos teus erros ao longo da interpretação, e isso te deixa mais tranquilo. Falar rapidamente do Amerivox, que é uma prática extracurricular em pares, que eu coloco na monografia, que eu acho que hoje talvez seja o grupo de prática mais evidente, mas você também pode se juntar com os colegas de formação ou colegas intérpretes para tentar fazer alguma prática em par, porque você tem aí sim esse feedback externo e você consegue aprender a lidar com a crítica de forma funcional, de forma saudável. E as famosas coping strategies, que são a menina dos olhos de vários aqui, da minha orientadora eu sei que da Annelise, que foi a orientadora da monografia, ela sempre falava das coping strategies, que realmente é um recurso infinito e deve ser desenvolvido de uma forma muito, muito pessoal, porque o que funciona para alguns talvez não funcione para outros, mas é um recurso que te ajuda a não entrar no desespero, porque quando você vê que não deu certo, você tem a possibilidade de lançar mão de outras técnicas para você colocar tudo no rumo de novo e ir adiante e voltar ao seu estado normal de calma, para o teu desempenho não ser afetado. E aí, para encerrar, eu coloquei isso aqui mais como uma forma de reflexão, porque o Olszynski, que é um dos trabalhos que eu pesquisei, que fala sobre o intérprete polonês dentro de um contexto, enfim, na Universidade do Chile, eu nem vou entrar nesse detalhe, mas nesse trabalho, que é recente, é de 2020, se não me engano, traz esse termo, que eu, depois de pesquisar em vários outros trabalhos, não encontrei esse termo cunhado dessa forma em outros lugares, que é a psicologia do intérprete. Eu costumo falar de psicologia da interpretação, mas eu acho que psicologia do intérprete é o mais apropriado, porque a psicologia está muito ligada à ideia de indivíduo, e o ressaltar a psicologia do intérprete, desse indivíduo que está na cabine, eu acho muito importante. E nesses casos, e eu vivi isso na prática, conhecimento é a chave, porque você entender exatamente o que está acontecendo contigo, que você não está enlouquecendo, que não tem nada de errado com você, que tem um monte de colegas passando pelas mesmas coisas ali em volta, mas às vezes só não estão verbalizando ou você não está percebendo, e que isso tudo acontece. E eu diria que a minha reflexão sobre essa questão da psicologia do intérprete está em entender que talvez a gente ainda esteja num momento incipiente, mas promissor de pesquisa nessa área, e que, eventualmente, isso eu chegaria ao extremo de dizer que talvez deveria fazer parte da ementa de cursos. Deveria ter um módulozinho lá de algumas semanas, de alguns dias, horas, enfim, mas que trouxesse o aluno para uma visão estruturada das questões psicológicas que envolvem a interpretação, e não somente o que já é bastante, é claro, mas a gente falar desses temas de forma pulverizada. Eu acho que a gente tem que extrapolar os conceitos de estresse e ansiedade, que são os conceitos que a gente mais aborda, e eu acho que tem coisas antes que podem gerar esses momentos de ansiedade e estresse, que são válidos da gente explorar. E uma outra pergunta que fica, que alguns estudos levantam, que é em que medida a resiliência psicológica ela é determinante para o sucesso profissional do intérprete. Alguns estudos dão conta de que essa resiliência psicológica ela pode ser tão determinante quanto você saber ou não o segundo idioma. E eu acho que é um pouco radical pensar assim, mas a gente deveria olhar e falar assim, talvez para ser intérprete eu não precise somente ter um fantástico domínio sobre 2 idiomas. Talvez eu tenha que ter uma capacidade de lidar com a pressão, com o estresse, com a ansiedade, que seja um pouco acima da média. Eu tenho isso? E o professor olhar e falar, esse aluno tem isso, ele precisa ser mais trabalhado nisso do que outros alunos, a gente precisa dar mais ênfase nisso na formação. Eu não tenho uma resposta, eu, por sorte, tive um apoio fantástico dentro da PUC em relação a isso, mas talvez a gente, enquanto intérprete, que eventualmente lá na frente vai participar da formação de outras pessoas, a gente deveria pensar qual é o peso dessa resiliência psicológica para o sucesso do tradutor, do intérprete. É isso.
Muito obrigada, pessoal. Eu tentei terminar um pouquinho antes, caso eu falasse muito. Eu acho que eu falei rápido demais. Eu falei para as intérpretes que não ia falar rápido, que ia tentar falar devagar, mas eu estava preocupada em conseguir falar tanta coisa em tão pouco tempo. E é isso. Obrigada, fica aí meu contato se alguém quiser fazer qualquer pergunta, olhar, enfim, entrar em contato. Fiquem à vontade. Rafa, a gente vai fazer perguntas? Ou Ah, ela terminou bem na marca das tá bem na 11h50. marca, mas, perdão, se alguém quiser fazer uma perguntinha, a gente deixa. Obrigada, Soraya. Cadê você? Estou te Nada. procurando aqui nas carinhas, você não está aqui. Cadê? Pronto. Obrigada, Soraya. Eu que Parabéns. Olha, agradeço. você também é uma dessas alunas que dá orgulho na gente, tá? Que a gente sabe que você passou por essa dificuldade no meio e você superou tão bem, né? E produzindo um trabalho dessa qualidade. Que coisa maravilhosa. Obrigada, Rafa. Obrigada a todos os É. professores pelo apoio. Tem vários comentários interessantes aqui no chat também. Um da Rosário, que ela diz: sim, uma fala comum é: enquanto eu não tiver todos os ingredientes exatos para fazer o tal prato, eu não farei. Que é a história da onde se encontra, né, o perfeccionismo com a procrastinação. E vale a pena ler os comentários. Muitos parabéns mesmo para a Soraya. Alguém tem alguma pergunta? A Ana Elise quer fazer uma pergunta. Pode falar, Anne. Parabéns, Soraya. Fale, minha orientadora. Muito orgulho da sua produção, muito orgulho do seu português, da forma como você construiu e confeccionou o seu trabalho, que é um trabalho, além de tudo, muito gostoso de ser lido. Eu acho que isso faz toda a diferença também. E os meus parabéns pela forma como você trabalhou essa temática e transformou o seu trabalho em uma contribuição ao campo. E eu acho que isso serve de exemplo, né? Um pouco também no esteio das outras monografias, né, que nós ouvimos aqui, serve de exemplo para os alunos que estão aqui, né, aqueles que estão interpretando, que vão produzir essas monografias, né, e aqueles da turma 2022 que também vão produzir as suas monografias no ano que vem. Vocês estão vendo alunos, ex-alunos, né, colegas que transformaram os seus anseios, as suas dúvidas, né, as suas indagações em trabalhos acadêmicos e trabalhos acadêmicos com fôlego, que trazem uma contribuição ao campo, né? Que dizem, olha, que tal a gente olhar agora para cá, ou olhar agora para lá, ou que tal transformar um elemento, como você diz, uma temática em temática curricular, por exemplo, né? Então eu acho isso muito importante, acho belíssimo. E queria te perguntar em que medida essa monografia te transformou, né? Em que medida ela, quais foram os ganhos pessoais, né, para você dessa monografia? O que que você conta para a Eu gente não depois de sei ter se eu escrito posso isso tudo? falar, porque eu acho que eu vou chorar. É, tem Soraya antes e Soraya depois. Desculpa, gente, não tem como. Não faz isso não, que choramos todos. Pois é Tudo dramático. bem, Era isso que eu Soraya, ia tudo dizer. Vai bem. começar, vai abrir a Gente, super torneirinha de todo Eu entendo. mundo já aqui. abri aqui, ó, já abri, acabou. A Denise, eu sabia que ia ser a primeira a abrir a torneirinha, tinha certeza disso. Quando eu comecei a chorar, eu falei, ai meu Deus. Gente, olha só, eu passei por o processo de fazer a monografia no mesmo momento em que eu estava em tratamento, em que eu estava descobrindo várias coisas sobre mim mesma, entendendo que a interpretação foi um gatilho para algo que já era presente na minha vida, que é a história da nota que eu falei para vocês, que eu fui lembrar lá de adolescência. E eu hoje estou conseguindo. Ai, gente, desculpa. Eu estou conseguindo ser uma mãe melhor, eu estou conseguindo ser uma esposa melhor. Porque esse processo todo
olha, se eu não me tornar uma intérprete, já valeu isso tudo para poder me tornar a pessoa que eu tenho me tornado nos últimos tempos. Porque todo o processo de monografia me fez muito olhar para mim mesmo, olhar para dentro. E eu tenho uma necessidade, eu não fiz um relato de experiência, justamente porque eu não queria falar da minha experiência de forma mais próxima, eu queria falar de forma distanciada, porque eu preciso entender processos, a minha cabeça é muito cartesiana, então eu preciso entender processos, e o entendimento do processo é o que me leva a mudar os meus comportamentos. E por isso eu tentei fazer essa revisão bibliográfica. E foi ótimo, porque eu entendi perfeitamente, lendo os textos nessa relação multidisciplinar, né, entre interpretação e psicologia, eu consegui entender claramente o que estava acontecendo comigo e entender também que provavelmente acontece com um monte de colegas e um monte de gente vive isso o tempo todo. E com o tempo eu fui recuperando essa ideia de que não precisa ser perfeito em tudo, muito menos para ser intérprete. E hoje em dia, para mim, muitas das coisas que eram desafios se tornaram muito mais fáceis de lidar no dia a dia. Eu não luto mais batalhas diárias para tudo. E tudo isso veio desse processo, que eu ainda não estou curada, 100%. Eu ainda, em alguns momentos, quando eu penso na cabine, eu tenho uma reserva. Aconteceu umas 2 semanas atrás, uma colega intérprete me indicou, e aí rolou a reserva. Nossa, aquele momento inicial é muito tenso, mas eu já comecei a conseguir colocar as coisas no lugar. Então, respondendo mais objetivamente sua pergunta, Annelise, eu sou outra pessoa, e eu tenho certeza que vou ser ainda mais diferente ao longo desse processo de cura, ou pelo menos de saber lidar melhor com tudo o que acontece à minha volta. É isso. Ana, você tem uma pergunta rapidinha? Na verdade, eu queria fazer um comentário rápido, falar que eu passei por esse processo, eu tinha esses mesmos problemas de perfeccionismo, síndrome do impostor, e eu dei a sorte, para quem não souber, eu tentei fazer o curso da PUC 3 vezes, o primeiro ano não saiu, e o segundo eu tive que parar, porque eu tive problemas de ansiedade. E resolvi tudo isso com a terapia. Então, eu falo também, como a Soraya falou, que terapia ajuda muito e todo mundo realmente deveria fazer, ainda mais em uma profissão tão desafiadora quanto a nossa, né? Porque muda a vida. Eu não tinha todos esses problemas porque eu tinha feito a terapia, tinha resolvido. Então, eu sabia lidar com tudo isso. E parabéns, Soraya, pela apresentação, porque foi maravilhosa. Foi Obrigada, mesmo. Ana. Eu tenho que falar uma coisa. Ana é a minha confidente. Nós ficamos aqui em paralelo na vida, trocando todas as figurinhas, e muitas dessas figurinhas que eu tinha aqui, Ana trocou comigo e me deu muita ajuda com os relatos dela, dessa vivência também, inclusive em certas horas de não dar muita importância às coisas que eu estava falando, para não aumentar o problema. A Ana foi 10.000 nesse último ano. Grande amiga. Olha, gente, fica lançado aí a reflexão, o que acontece nesse ofício que a gente escolheu, essa profissão, que mexe tanto com a nossa vida pessoal também, né? Porque isso não é incomum, como foi falado aí. Fica aí lançada a reflexão e a gente tem que seguir em frente. Então, sigamos em frente. Obrigada, Soraya, e todos os comentários, perguntas, e todo mundo que... Estamos todos juntos nessa onda do perfeccionismo, impostores, está tudo em casa. A nossa próxima palestrante é a Maria Eduarda Guimarães. Guimarães? Tem Guimarães, né? Yes, it does. Sim, ok. Maria Eduarda Guimarães has a teaching degree in English and Portuguese from the Federal University of Rio de Janeiro and a postgraduate degree in conference interpreting from the Catholic University of Rio de Janeiro. She has also published a few fictional short stories, which debuted at the 2022 Bienal do Livro in São Paulo. She's an enthusiast of every aspect of the human language and currently works at the Chinese International School as a teacher of English and Portuguese as foreign languages. Hello, everybody. A Madu vai falar sobre... O título é Formados à Distância, Relato de Experiência de Formação de Intérpretes Online. Madu, você tem a palavra.
Thank you so much, Natalia. Thank you so much to all my colleagues and teachers. I know that after Soraya's presentation, this is going to be a very tough act to follow, but I promise I'll do my best. I'm going to share my screen for us. Please bear with me for a second. Can you see what I'm sharing? Sim, estamos vendo. All right. Thank you, Natalia. So hello, everybody. My paper's title was Remote Graduation, a report on online interpreter training. And very much like Anna's paper, I focused on my own experience during this postgraduate course. Because our experience was very unique, this was the first time, I believe, my professors can correct me if I'm wrong, but this was the first time that PUCI offered this course entirely online. And this did not happen as a choice. This came with a very particular context. And this context was the 2022 COVID-19 pandemic, which I believe has affected all of us in many different ways. So we started our course as a face-to-face course. So I believe we had maybe two classes, if I'm not mistaken. We had 2 classes where we were face-to-face. Everybody was there at PUCI in Gavia. But after that, we transferred all the content for the course to an online environment. And again, that happened not voluntarily. This was not a choice. The students were not prepared for that. The professors were not prepared for that. So this was an adaptation for all parts involved. Remote interpretation, what we are doing right now, this is not something new. This is not something that has risen during the pandemic. This is something that already has been happening for a very long time. And this amazing text from Moser Mercer, Remote Interpreting the Crucial Role of Presence, is actually a study that she performed in the UN. And this study, although it was published in 2005, the study happened in 1997. So very different times from nowadays, considering technology and streaming services and all of that. The different part of this study and this research performed by Moser Mercer was the idea of being something voluntary. She performed this, she had time to envision this research and to consider all the aspects of remote interpretation. But in our situation, in our context, this was not the case. We all had to adapt very fast, and not only fast, but we all had to perfect a few things that were still being formulated in the job market and in the interpretation market as a whole. So this research performed by Moser Mercer, it was performed in 1997, and it took 2 groups of interpreters, one in situ and the other one remote, and they had to perform the same translations, the same interpretations of the same event. But one group was there present inside the conference, and the other group was in a remote location, only following the lectures and the presenters through a small camera. And again, this is 1997, so you can imagine the quality of sound and image. But anyways, we will go back to that in a second. Considering what, again, 1997 to 2020, very different aspects of society and especially technology. So I researched a bit what are IEEE's recommendations for remote interpretation nowadays. So there are specificities of headphones and additional screens, as well as good internet band connection. And so there's a lot of investment that needs to be put into doing remote interpretation nowadays. And for that, there are some advantages and disadvantages. As disadvantages, the first thing there was a research that interviewed a few
interpreters. And in this research, they were able to perceive that the biggest problem, the biggest disadvantage of being in this remote context so suddenly was the uncertainties in terms of income, and because of the reduced demand of the events. All the events used to be, or most of them, used to be face-to-face events. Of course, remote events existed, but they were a minority. So during 2020, all these events were cancelled. And so there was this big uncertainty. On top of a global pandemic, there was an uncertainty regarding income and the welfare of these interpreters. As I put here, there was an 87% drop in demand. So that's quite a lot. And for some advantages, well, now the contractors can establish more remote events, which allow the participations of speakers and guests from anywhere in the world. Anyone can have a camera. I mean, most people may have a camera and a somewhat acceptable internet connection. We have had internships during our graduation, which proved the contrary, with speakers who did not have an external microphones, speakers who had bad internet connections. So that's an advantage and a disadvantage at the same time. There's a very specific setup that is needed for remote interpretation. And also, these events become more accessible economically and socially for a bigger portion of the population that would probably normally not be able to attend them. So, points and counterpoints. I apologize if I'm speaking too fast. I will try to slow down. When it comes to RSI, what I wanted to focus was quality. And again, I'm only considering RSI. I'm not thinking in consecutive interpretation, even though I love doing consecutive. I decided to focus on RSI because it's not only more common, but it is more demanded in the job market. So there are I considered 2 points to analyze quality. The first one was Bühler's catalog from 1986, and the text about quality from Collado Saiz and Garcia Becerra from 2015. I absolutely love this text, so I had to use it. But as we can see, although there are points in both texts that coincide, there are a few tweaks between the 1986 version and the 2015. Again, very long, different periods. But what we can see as appearing in both contexts is things of intonation and terminology, fluency and delivery with meaning and cohesion, completeness, terminology. But the different things that we have here is that, which I wanted to focus more, but I didn't have the time, was in Bühler's we have native accent, while in Collado Saiz we only have accent. So this idea of nativeness has been, it's very complex and very problematic idea of a native accent. So I think that this is starting to be rebuted. But anyways, intonation, cohesion, completeness, terminology and fluency are always there, grammatical usage as well. So these are things that I wanted to focus when considering quality in the interpretation. Now, for the idea of a remote interpreter training, which is my main focus, I wanted to focus on how interpreters are formed during a completely online process. Is this okay? Is this detrimental in any way? So I got an interview with Professor Shaw from the University of North Florida, and they offer a hybrid master's degree in language interpretation. Again, not exactly what I wanted, because I wanted a complete online remote interpretation setting, but
we got a hybrid, which was the best they could find. And what Professor Shaw's highlights as things to pay attention are specifically, and more importantly, literacy, digital literacy. She explains that there were some difficulties, specifically in parts for the teachers who were not very literate in terms of digital platforms, had a very difficult transition for this hybrid. And again, it's just a hybrid, it's not even entirely remote. And also demands of things that require much more practice and much more awareness of your surroundings from the interpreters. When we are dealing with RSI, we have to deal, when we are by ourselves right now in a remote setting, I believe that my colleagues who are interpreting right now, they probably must have noise cancelling headphones, special microphones. Sometimes you can have a different monitor, either a completely different computer or a cell phone or a tablet. So it demands a lot of attention and multitasking. This is an actual multitasking when you have to pay attention on what the person is saying and what you have to say, and what is the vocabulary, and what your partner is doing in the booth. So it's a lot to pay attention. But still, the biggest problems that Professor Shaw found in her master's course was more regarding digital literacy, and also the synchronicity between students and teachers. What is going to be the availability of the teachers to deal with the students' problems? How are the students communicating with each other, if at all? So it was not much regarding the interpretation. The problems that they had and what they analyzed was not interpreting in and on itself, but more external factors. So, although there are a few problems and a few hiccups, there are also many advantages to an entire remote setting. We have a vast amount of materials available on the internet. We have YouTube, we have Speechpool, which is a fantastic platform. We have so many streaming services which can be used for practice and for vocabularies and glossary. It's much easier to deliver tasks and assessments. Here in PUC, we have the evaluation sheet, so the assessment sheet, and so we can just fill it and send it by email to our professors, and that's that. You don't have to actually go to Gavia to give them in person, so it's much more accessible, much easier to deliver things. Also, it's much easier access to students from other states and countries. When we have a remote setting, again, anyone can participate. So my class only had people from Rio de Janeiro, only had people who lived in the city, more specifically, the city of Rio de Janeiro, because we imagined that we had to go to Gavia every Saturday to have classes. But I believe that this next class already has people from different states, which is fantastic. It's more democratic, and it also allows for a wider audience to have access to this knowledge, which is, I find it really amazing. I am a teacher myself, as Natalia said, so I always am pro to facilitating access to education. So focusing, now that I gave a lot of context, let's focus a little bit more on the research itself. These were my 3 research inquiries. I always like to prepare my research inquiries first, so I can always focus on what I need. When I read a text, I know what I'm looking for. So I try to consider the sudden change of face-to-face to virtual environment. Has the student in this case myself, achieved a satisfactory final result, which allows her to enter the professional interpreting market? Thus, the remote mode of the course affects the quality of interpretation, which again is one of my main focuses.
After a year and a half of having completely remote classroom experiences and internships, how does the student analyze the advantages and disadvantages? So I tried to do a pre, while, and post. How was I feeling before the course started, or in the early days of the course, during the bulk of the course, and then in the end, when everything was over, when everything was said and done, how was my feedback regarding the whole process? And again, I would have liked to interview not only myself, but also my colleagues, the people who were in this course with me, and maybe even the previous group of students, but there were a few time constraints when I couldn't do that. So all you're going to have for now is my personal experience and my personal take on the course itself. So my corpus is composed, it's a quantitative and interpretative analysis. And again, limited due to time and space constraints. We didn't have a lot of time to write the monograph. So there was a lot involved and I couldn't get this much data, gather this much data. So I will be analyzing 16 self-assessment sheets. I put self in parentheses because there are assessment sheets filled by the teachers as well. But they are all sheets, self-assessment sheets of simultaneous interpretation. Again, unfortunately, could not consider consecutive, would be amazing to do so, but couldn't do it. Simultaneous interpretation of class events and simulated events as well. So this is an example of our assessment sheet. I believe all of my colleagues who are studying or who have studied at PUC are familiar with that. If not, there you go. This is your future. So we fill a bunch of these. So those of you who haven't started with the self-assessment sheets, beware. I took one of the worst ones as an example. As you can see, I had at the beginning, this dates from August 2022. So I had many problems with intonation, problems with diction, fluency, and rhythm was my worst problem by far. I think Rafaela can attest to that. My register was fine, but I had a lot of false starts and very incomplete sentences because, as Soraya mentioned, many problems with trying to be perfect and trying to find the exact word and the exact expression. So my rhythm was very compromised, very much compromised because of that. But anyways, this is the overall assessment sheet which I work with. My first setup, I think, is very relevant since AIC established specific setups for remote interpretation. This was my setup. I had a Samsung notebook. It was an i5 processor, a standard microphone like this one I'm using today, which comes with the cell phones, which have the buds and also a microphone here. And 50 megabytes of broadband internet connection. Not bad, not great, just there. And so it begins my journey with simultaneous interpretation, which I absolutely hated at first, I must be honest. I had many problems with simultaneous interpretation, mainly because I was trying so hard to find the specific words and the specific sentences and being perfect. Like Soraya said, perfection, and Soraya and Annelise said, perfection has no place here, but I was trying so hard to achieve it. So I had many problems with consistency and considering our ideas of quality, which I showed before, specifically with Corrado Zaiz. Biggest problems were cohesion because of false starts, incomplete sentences, fluency, and rhythm. So quite big problems if we consider the scope of the things, quite big issues, very intense experience. I thought about giving up many times. And if you have, those of you who are still studying, if you haven't, you probably will, but don't, keep going, it's worth it.
But my total average for simultaneous interpretation 1 was an 8.5, which it's fine. It's a fine grade. I was not thrilled with it because I think 8 is just it's not great, it's not bad, it's just there. But anyways, this was my first, we can see during the sheets, the assessment sheets, how my problems were always the same. Was false starts, rhythm, fluency, always my biggest problems. And then for the second semester of the course, I changed my setup a bit. I got a Samsung i7 notebook, so a much better processor, noise cancelling headphones, external condenser microphone, which is this one, I hope is serving me well, and a 250 megabytes broadband internet connection. So I upgraded my setup the best I could, hoping that this would give me a bit more confidence. So I couldn't blame it on the setup. Oh no, the problem was the mic. It was not. The problem was me. But booted my setup. And again, this is something we have to consider when thinking about a complete online course. Students will have external expenses, not only the monthly fees, but we also have to put a bit of money into our setup. Not only the students, but interpreters as a whole. We have to put some money into it. So simultaneous interpretation 2, again, same problem with the pace improved, but there was a bit of a problem with reliant information. I was focusing so hard in maintaining a good rhythm and finishing my sentences that I started missing a bit of the information. Numbers, I have a big problem with numbers, but I was trying my darnest. The teacher's feedback, mostly from Rafaela and Denise, were confirming this. A few errors of transmission, information, and a bit of wrong numbers as well. Again, I had a lot of problems with numbers. But this whole thing, was part of the process, was not, I could see that the problem was not the being remote. Oh no, this is because of remote interpretation. It's not. It's really, it's the process of learning. So my final grade, my final average for simultaneous interpretation 2 was an 8.8, a little bit of an improvement, but still, it's an 8. And I have this, being a teacher, I have this idea that if the student keeps getting 8 after 8, they're not trying hard enough. And maybe that's not true, but this is what I had in my mind. Again, big perfectionist. So it came simultaneous interpretation 3, which is when we start interpreting in English as well. So regarding Portuguese and English, because I was an English teacher, I would probably spend most of my time speaking English and listening to things in English, because after my work was done, I would still go home and watch American English movies and games. So I had, amazingly as it is, I had more contact with English during that period than with Portuguese. So I actually I was feeling more comfortable interpreting to English than to Portuguese, which was inconceivable to me. But this was what was happening because I was having more contact with the language. Like Anna said so beautifully, if you stop using it, you start losing it. It doesn't become available to you as well. So I was finding it okay. So this interpretation to English, I was feeling more confident. And so I started to improve the Portuguese interpretation as well. And one of the landmarks, the turning points for my graduation was the interpretation about my goodness, now I forgot the name, was the interpretation about an accident that happened with the oil platform Deepwater Horizon. It was during teacher Denise's class. And I was just so fascinated by it because I wanted to know what had happened. I love learning how things happen, especially accidents.
So I studied a lot. I watched many videos about it. I watched the film about the incident, and I just built this bulky glossary with so many specific terms. Soraya was a big help for that because she had done translations in that area of oil and gas. So her help was invaluable for this interpretation specifically. So I was so into it that I felt so confident when it came time to translate, to interpret it. It was a long lecture with many specific terms, a lot of specific glossary, but I was able to do it. And that gave me a confidence that I couldn't find before. So from that point on, my mindset had changed. So I could go forward and I could grab things with more confidence, and I stopped the false starts. Fluency improved. From that point on, everything improved. All I needed to do was just really get into what I was doing. So the positive results brought considerable change in my paradigms, in my mindset, and that brought positive consequences in my future grades. Even though my final average for simultaneous interpretation 3 was an 8.8 again, I felt much better about it. It was like, no, it was an 8.8 because, you know, there are a few things to work. There's always things to work on, but it was good. My attitude, the décalage, my diction were amazing. My fluency improved so much more, and I didn't have so many false starts anymore. All I needed to do was to get into it. So again, considering everything that I have analyzed in these assessment sheets, none of these points, things of attitude, of confidence, and rhythm, and studying and building glossaries, none of these things are specific to remote interpretation. So it would be, of course, there are many other things to consider, like I said before, multitasking, but it's not something that hinders a student's progress or a student's capabilities for the job market. So during the 18 months of postgraduate studies, no technical problems were identified. No, I didn't have major technical difficulties, but again, there was an investment that will force me to drop out during the transition to the virtual modality of the course. However, like I said, considerable investments in an electronic devices and broadband internet specifically. So none of my problems, I believe there's someone with an open microphone. No problem. These things happen. But none of my problems were problems related to simultaneous interpretation. So the model of the course was not an issue when it comes to prepare and to create competent interpreters. Again, I had some difficulties in the beginning, but again, that's part of the process. Nothing was specifically to remote interpretation. It's part of the process. It's part of an interpreter's life, building confidence, getting into it, learning how to build glossaries, learning how to organize your notes, very important. So nothing was specifically to RSI. It was just part of the process. So based on the experience and the final results, after a year and a half of an entirely online postgraduate course, I feel that I am ready to enter the job market. And this has been true considering the internships that I have done so far. I've done many with Carol, by the way. Carol and I were like booth partners. And all of them, I was able to communicate with my booth partner. I was able to go around any technical difficulties. I was able to organize my glossary, even though I don't have a second screen. I only have one. I was able to organize it in a way that I could see everything and still be able to do my work. So you have to do what works for you. But all of these things that are specific
to RSI are not a hindrance. They are not obstacles that will keep interpreters from doing their job well, and more specifically from training good interpreters, capable interpreters, able to do their job in a professional level. Now, for the future, it would be, these are ideas for future studies and future researchers. It would be very interesting to duplicate Moser-Mercer's experiment, which I mentioned at the beginning, considering that 1997 and the 2020s are such different decades with such different technological devices. So it would be fantastic to maybe replicate this experiment and see if the results are still the same. Also, it would have been amazing to get the other students' perspectives, maybe contrast with an entirely face-to-face class and an entirely online class. What are the differences? Are there any differences? Of course there are, but what is the significance of them? It would be also been amazing to get the teacher's perspective on it. Very much like us, the students, our teachers had to adapt very fast. They had to be their entire syllabus and how they were going to approach certain topics and certain strategies as well. So it would be amazing to maybe get a paper talking about this teacher's perspective of this shift from face-to-face courses to a completely online course. And also, amazing cross-institution experiences. Maybe if there is another course for foreign interpreters in Brazil or in another country, how these experiences mix. Oh, we used to have a face-to-face course, but now we are having online classes only. How are these experiences similar in different states, in different countries, with different numbers of students? So there's a lot still to be learned and to be gathered, a lot of data to be gathered from this experience. So these are my sources. I have all of these texts in PDF. If anybody wants me to send them, I'm able to. These are my email. I also have some Instagram. First one is more about English and the English language. Second one is for those of you who like literature and who like stories. But that'll be all. Thank you so much for having me again. And that's it. Muito obrigada, Maria Eduarda. Obrigada, Madu. No worries. Foi excelente. Aliás, hoje todo mundo brilhando, né? Só palestras excelentes. A sua não ficou para trás de jeito nenhum, foi excelente. A gente tem alguma pergunta? Eu tenho um comentário enquanto vocês pensam. Madu, obrigada, foi interessantíssimo também te ouvir sua perspectiva, sua experiência, falou muito bem também. Imagino como foi rica essa manhã, gente, para as duas turmas, além de para todo mundo que ouviu, mas principalmente para a turma 2021 que está terminando, e a 2022 acho que ficou muito inspirada. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí na formação deles ter ouvido vocês. E, Madu, eu queria avisar, você comentou que seria interessante os professores contarem a experiência, né, da mudança para o online. Estou tentando botar no modo galeria para ver todo mundo. E eu, Annelise e Denise escrevemos um artigo sobre isso, tá? Sobre essa experiência, que ainda vai ser publicado. Então, estou adiantando a informação, mas quando for publicado a gente vai divulgar. Foi interessante você comentar isso. Yes, please. Good to hear about it. I was very curious about your experience. All of you, because I believe it must have been such a difficult shift. Again, I'm a teacher, not a college teacher, but still I had to change things completely when I was teaching online. So I can only imagine how hard it was for you guys. A Fernanda está com a mão levantada. Pode fazer a pergunta ou comentário, Fê. Oi, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo. Minha rede está oscilando bastante. Queria dar super parabéns para todos. Incrível. E, na verdade, eu
estava pensando aqui que tudo isso que a gente conversou hoje, as apresentações de ótima qualidade, um nível muito bom, levantam reflexões que são importantes até para intérpretes mais experientes, que precisam se renovar, que precisam rever as suas posturas profissionais diante de tantas mudanças que a gente vem sofrendo, principalmente nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, né? Então, parabéns, e eu espero que a gente consiga divulgar cada vez mais esses trabalhos e essas perspectivas de alunos recém-formados, entrando no mercado, mas eu anotei aqui, com muita dedicação e coragem de se expor, de pesquisar, e muito emocionante para todos nós, professores, também. Parabéns. Não, e outra coisa, realmente é muito orgulho para mim perceber como que o fruto do trabalho de pós-graduação, né, chega nesse nível. Vocês se formam se apropriando completamente da profissão, do ofício, da reflexão. Isso é maravilhoso, parabéns. Temos mais algum comentário, mais alguma pergunta? Eu quero comentar, porque a Madu é minha orientanda. Sim. E eu só queria dizer, parabenizar, porque foi um trabalho que ela conduziu sozinha, né? A ideia foi dela. Como está acontecendo com vocês, gente, que estão se terminando agora e são nossos intérpretes, vocês escolhem o tema com base ali nas sugestões que a Annelise traz e vocês organizam o trabalho, né? E a Madu chegou com esse tema e era um tema que exigia, além da pesquisa, que ela fizesse essa reflexão a respeito do desempenho dela, né, e tudo. E teve algumas questões, né, Madu, durante o processo de escrita da monografia, dificuldades. A gente acha que só acontece com a gente, né, gente? Mas não, todo mundo tem dificuldades, imprevistos, né, questões na família que a gente tem que resolver. Então, eu só quero te parabenizar porque foi um trabalho excelente. E uma apresentação também maravilhosa. Muito orgulho de você. Parabéns. Obrigada, prof. De nada. Linda. Gente, tem mais pergunta? Comentários? Coraçõezinhos? Posso pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, então? Ver se eu consigo abrir bem a tela aqui para botar bastante gente na foto. Mas acho que vou ter que tirar 2 fotos. Só um minutinho, que eu estou escondendo quem não abrir. Vamos ver se vai caber todo mundo numa janela só. Acho que vai. Avisa quando eu puder. Todo mundo, mais alguém vai abrir? Então vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Foi. Mais uma para garantir, peraí. Não tá indo? Por quê? Ih, gente, não tá querendo. Tá bom, aquela foi ótima. Tecnologia, minha gente. Exatamente. Funcionou e tá bom. Funcionou, eu vou mandar a foto. Depois a gente disponibiliza.